perto de ti sempre. Pois, como bem dissestes, tu és o caminho, a verdade e a vida. Que possamos te seguir, ainda que trôpegos, sem entender tudo, mas com o desejo de aprender. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Que Jesus esteja no coração de todos, hoje e sempre. Então, hoje, temos a nossa querida irmã Ana Moreno, e ela vai falar exatamente uma pequena frase, do que acabamos de falar do Pai Nosso. Ele está subdividido neste livro em passagens e o significado de cada frase. Isso é muito importante, isso está no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha? É o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Eu confundo muito com o Nosso Lar. Eu leio os dois quase todos os dias, tem hora que dá tilt. Então, é isso. E ela vai nos trazer a quinta parte. Então, prestem bem atenção para a gente entender, quando falamos, qual é o significado. Porque tem muita coisa por trás de cada frase dessa. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos inspire. E é o livro, né? O livro é o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, aquela é a versão antiga, essa é a versão mais nova. E é interessante porque o Caligares, ele vai pegar o Sermão da Montanha e ele vai dividir, né? Vai tratar dos assuntos que Jesus trouxe, né? Sede perfeitos, todas as colocações de Jesus no Sermão da Montanha. E o Pão Nosso ele dividiu em várias etapas, né? E me coube falar de um tema que é meio difícil, que é o perdão. Então eu vou pedir a vocês que lembrem de uma pessoa que vocês precisam perdoar. Coloquem essa pessoa na seu campo mental, né? Todo mundo conseguiu pensar em alguém? Pronto. Aí vocês agora vão colocar também no campo mental uma pessoa que vocês precisam pedir perdão. Foi mais fácil achar o primeiro, não foi? Né? Para mim, o segundo. É? Para mim, o primeiro é sempre mais fácil. Mas o segundo, eu sou tão boazinha. Quem disse? Né? Eu sou tão gente boa. Eu não faço mal a ninguém. Né? Então, bora lá, vamos conversar para ver se realmente nós somos bonzinhos. Gente boa. Jesus vai dizer: se perdoardes aos homens as ofensas que tendes dele, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Caligares aí vai trazer aquela noção de que o que você pede, você só recebe se você dá. Então é dar e receber, né? Então o dar e o receber é algo que faz parte dessa doutrina, né, divina que nos trouxe Jesus. E aí ele começa, o Caligares nos lembra da parábola do credor incompassível, que está em Mateus 18, no versículo 21 a 35. O que acontece nessa parábola? Tem um servo, um rei, resolve pedir prestação de conta dos servos. E tinha um servo que devia a ele 10 mil dinheiros, né? E aí o rei chama ele e ele diz que não tem condições de pagar. Aí o rei pede que tranque ele, que pegue a família dele, que venda a mulher, os filhos, para poder pagar a dívida. Na hora que o rei faz isso,
o servo se desespera, se joga no chão, abraça os joelhos do rei e pede, por favor, clemência, não faça isso. Por favor, não faça isso comigo. Não permita que meus filhos, minha mulher, pague essa dívida. Perdoa-me. E o rei acaba perdoando ele. E ele vai. Só que quando ele está saindo do castelo, do palácio real, ele encontra um devedor dele, um outro servo que lhe devia um dinheiro, devia 100 dinheiros. E aí, quando ele encontra, ele fala, vai para cima do homem e diz, me pague agora o que você me deve. Ele, mas eu não tenho esse dinheiro agora, por favor, não posso fazer nada. Não, se você não me pagar, você vai para a cadeia, você vai ser preso. E ele manda prender o homem pela dívida. Só que os outros servos, vendo a situação, e vendo que o rei foi tão generoso e ele não foi tão generoso, vai lá e avisa o rei. O que é que o rei faz? Manda prender ele, porque ele não teve a mesma generosidade, a mesma compaixão que o rei teve. Então, na verdade, a parábola se resume a isso. O rei perdoa e tem uma falta de misericórdia do servo, então o servo incompassível, que não tem boa vontade, generosidade, compaixão, volta a ser preso. Então, com base nessa história, é que Caligares diz que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Recebendo, é dando que se recebe, né? Francisco cantou isso de forma linda. Outra passagem que fala sobre perdão é essa. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Qual for a medida que usardes para os outros, tal será a que se use para vós. Aí vem a pergunta, qual é a medida que nós estamos usando com o outro? Né? Como é que a gente está enxergando o outro? Através dos nossos olhos, estamos julgando o outro, estamos agindo de uma forma mais amorosa, mais caridosa? Porque à medida em que eu julgo o outro, é dessa forma que eu vou ser julgado. E ninguém é inocente, ninguém é santo. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui, né? Estaríamos no outro planeta, um planeta mais zen, né? Que não houvesse tanto problema como esse atualmente está tendo. Então, se a gente julga o outro, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso julgamento é a nossa condenação. E a gente nunca sabe se a gente vai passar por aquilo que o outro está passando. Né? Às vezes até porque nossa percepção do outro é diferente da nossa percepção conosco. Então, se um garoto vai no supermercado e furta um pacote de biscoito, ele é um marginal, ele é mal educado, ele não tem pai e mãe, ele é um marginalzinho. Mas se é nosso filho, que vai lá e furta um biscoito, ele é marginal? Não. Foi brincadeira de criança. Foi uma brincadeira. Né? E a mania hoje é o quê? Surtou. Né? Surtou. Né? Todo mundo está usando isso agora. Né? E todo mundo tem um transtorno preferido, né? Também, né? Faz parte do meu toque, é da minha, né, meu TDAH, então a gente está vivendo dessa forma. E aí, Caligares vai dizer, porque se não formos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem ou prejudicam, também não seremos perdoados das ofensas ou prejuízos com que tenhamos agravado os nossos semelhantes. E nesse caso, nenhuma igreja, nenhum mentor religioso, nenhum sacramento, nenhuma indulgência poderá valer-nos da sorte e assegurar a entrada no reino celestial. Então, não adianta a gente ficar pedindo ao mentor a comunhão, né, como fala, ou entregando o dízimo para a igreja, buscando algum sacramento que nos alivie a dor, se nós não fazemos a nossa parte. Se nós não modificamos a nós mesmos. Porque o que é bom do Espiritismo
se vocês me permitem, é porque é uma religião, uma doutrina, né, que nos remete a nós mesmos. É uma autodisciplina. A gente precisa cuidar de si. Não adianta colocar a culpa no vizinho, no marido, no filho, na nossa infelicidade. Nós somos infelizes enquanto tivermos imperfeições a ser apuradas. Quando formos perfeitos, nada vai nos incomodar, vai nos perturbar. O problema é que ainda estamos em processo de evolução e não aprendemos ainda, porque tem uma história interessante que diz que nós vivemos na Terra em fila indiana. E carregando as nossas mazelas e as nossas imperfeições nas costas, uma mochila de imperfeições e mazelas, e na frente as nossas virtudes. Então, quando a gente anda, a gente só enxerga as virtudes. E o do outro, as imperfeições. Então, é muito fácil para a gente julgar o outro, porque a gente acha que a gente é a sumidade da bondade, né? Eu falei a vocês, eu sou boazinha, né? Então, assim, eu não vou querer ficar deprimida hoje, então não vou fazer a relação de que eu devo pedir perdão. Mas é isso que ele está dizendo. A gente tem que fazer a nossa parte, e isso eu gosto no Espiritismo. Não tem salvação. O Espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Ela é, inclusive, evolucionista. Ela é quase darwinista, é do mesmo tempo de Darwin, inclusive. Que, são contemporâneos. São contemporâneos. Então, a gente não vai ser salvo. A gente, né, que nem aquela história do... Desculpe, né? Nós católicos, na época que eu era católica, era uma beleza, porque a gente podia fazer o que fosse de errado. Aí chegava o padre e dizia: reze 20 Pai Nosso, né? 30 Ave Marias. Coloca a cabeça, né, o gelo na cabeça, faça isso, e você será perdoado. E aí? Eu fiz isso, fui perdoada? Eu mudei alguma coisa na minha atitude? Eu virei alguém melhor? E o que Jesus ensinou a gente? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Então, se a gente não buscar essa perfeição, a gente não fez o nosso trabalho. Porque a nossa missão na vida... né? Muitos vão dizer assim: minha missão é meus filhos, minha missão é o trabalho, minha missão é fazer o bem para os outros. A nossa principal missão é ser melhores. É a briga conosco. É o homem velho que sobrevive, que a gente precisa tirar dentro dele um homem novo. Um homem que é capaz de rejeitar a intolerância, rejeitar o mal, rejeitar todo esse tipo de coisas erradas que a gente vê. Então, não adianta a gente ficar buscando grandes coisas se a gente não faz o principal, certo? E aí ele vai trazer também que pelo perdão Jesus nega e renega a doutrina das penas eternas. Porque olha só, se Jesus disse que a gente só será perdoado se perdoar, como é que Deus, que é amor, que é justiça, não vai nos perdoar e vai nos colocar no inferno? Já pensaram isso? Se ele exige de nós o perdão e nós perdoarmos, nós vamos ser superiores a Deus? Então, como é que a gente pode conviver com uma doutrina que diz que existe o céu e o inferno? Chega a ser pueril. Pensem comigo. É pueril. Porque nenhum pai e nenhuma mãe são capazes de condenar um filho a um castigo eterno. E também vou te contar, né? O céu deve ser chato pra caramba, né? Porque você chega lá, tem nada para fazer, né? Só olhando, né? Só tocando harpa, adorando Deus. Legal, né? É isso que eu quero do céu? Não sei vocês, eu sou uma formiga. E acho que Francisco de Assis
Irmã Dulce, Madre Teresa, todas essas pessoas grandes não devem estar lá, né, no altar, feliz da vida, né, só admirando o universo e tudo. Eles estão aqui trabalhando. Chico tem uma passagem que ele vai visitar um leprosário e quando ele chega perto do leprosário, ele se emociona. E aí o pessoal pergunta, que foi, Chico? Você está passando mal? Ele fez, não. O patrono da casa está na porta e disse que hoje cada um dos internos aqui vai receber 2 abraços de 2 Chicos. Era o Chico Xavier encontrando na porta o Chico de Assis. Então, a gente tem essa coisa de achar que os santos, eles estão, né, no altar. Ah, não, já chegaram no céu, estão no céu. Os santos estão trabalhando. E mais ainda, com mais vontade, com mais desejo, porque eles têm uma visão mais ampliada do que a nossa. É razoável o que eu estou falando? Tá tudo certo? Pronto. Perdoar é libertar seu prisioneiro e depois descobrir que o prisioneiro era você. Beleza. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esclarecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Toda vez que a gente tem um inimigo, é difícil a gente, né, chegar a trazer mal para a nossa própria saúde. Não é não? Parece que a coisa fica tão triste, que a gente vai, acorda com aquele pensamento naquela pessoa. Passa o dia, pensamento naquela pessoa. Vai dormir, pensamento naquela pessoa. Por que ele fez isso? Porque não é justo, não é correto. E a gente vai alimentando essa inimizade e se acabando, ficando doente cada vez mais. Olha que lindo isso. Perguntaram ao sábio o que é o perdão. Ele respondeu, é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Olha que lindo. Né? Olha que profundo. Que profundidade isso. É que nem aquela história, né, do sândalo, né? Que o sândalo é aquele que deixa o perfume no machado que ele fere. Né? É a mesma coisa. Então, perdoar é justamente isso. É quando a gente recebe algo de ruim e a gente é capaz de reagir de uma forma melhor. E aí eu vou perguntar uma coisa que para mim é muito difícil para vocês responderem. O que é mais difícil? É perdoar ou pedir perdão? O que é que vocês acham? Difícil. Difícil? Perdoar é mais difícil? Pedir perdão, ir lá e dizer, me desculpa, perdoa, eu não tive essa intenção. Do coração, né? Lógico. Eu conheço muita gente que fala assim, não, eu perdoo ela, mas não quero ver na minha frente. Né? Não, tá perdoado. Tipo, você perdoou, machucou. E, assim, você tem por obrigação voltar a receber para poder para sua casa? Não, peraí. Isso a gente vai resolver daqui a pouco. Faz parte do processo aqui. Não é assim não. Jesus já dizia, né, que a gente seja manso como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então, também não vou ficar oferecendo, né, na boca do leão. Vem, me morda de novo. Não, de jeito nenhum. Jesus não ia pedir uma coisa dessa, a não ser que seja o filho que vem da outra encarnação. Olha que coisa linda que você trouxe, né? Pode ser. Pode ser que o perdoar seja colocar no colo aquele inimigo que às vezes pode nascer gerado por você. Olha e como é linda a doutrina, né? Que é capaz de mostrar os mecanismos que faz com que a gente vá se unindo às pessoas através do amor.
Porque quantas vezes, a literatura é cheia, quantas vezes a gente recebe dentro de casa os nossos inimigos do passado. E aí você vai pegar um inimigo e colocar no colo. Dentro da própria família. Olha aqui, que lindo, né? E aí Chico vai dizer, no meu entender, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Então, se um Chico Xavier diz que perdoar é difícil, quem somos nós para achar que é fácil? Porque também é muito difícil mesmo. Perdoar é difícil. Pedir perdão é difícil. Por que perdoar é difícil? Porque mexe com o nosso orgulho. E por que pedir perdão é difícil? Porque mexe com o nosso orgulho. Então, o problema está no orgulho. E o orgulho é a exaltação da personalidade, leva o homem a se considerar como acima dos outros, crendo-se com direitos superiores e se fere com tudo o que, segundo ele, seja um golpe sobre os seus direitos. Isso está em Obras Póstumas, quando fala do egoísmo e do orgulho. O orgulho, para mim, é a pior imperfeição. Por quê? Porque ele mascara todas as nossas imperfeições, todas as outras. Não, eu não sou avaro, eu não sou mesquinho, eu sou previdente, eu sou econômico. Não é isso que a gente faz? Não vai tirando as nossas imperfeições e transformando elas em coisas que não são tão feias, né? Não, eu não sou assim, muito ligada em matéria, não sei o quê, mas lógico que de vez em quando é bom, né, ter uma bolsinha, né, Vitor Hugo, né, um carrinho bom. Não sou ligada nessas coisas. Então a gente vai mascarando. E o orgulho faz isso, faz que a gente pense que nós somos seres maiores do que os outros. Esquecendo que todos nós nascemos simples e ignorantes, filhos de um mesmo Criador e fadados ao progresso, fadados à evolução. E aqueles que já sabem que possuem vícios e equívocos, ou que está em um caminho equivocado, têm mais facilidade de buscar a correção do que aquele que pensa que está no caminho certo, mas que na realidade se encontra na ilusão. Por isso que o orgulho é ruim, porque ele nos ilude. Nós não enxergamos os nossos vícios, os nossos equívocos, nossas imperfeições. E quando a gente não consegue enxergar algo de errado, a gente não vai consertar. Isso é claro. É simples. Não é? É um raciocínio lógico. Se eu acho que eu não sou mesquinha, eu não vou trabalhar isso nunca em mim. Se eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou intolerante, eu jamais vou tratar da minha intolerância. Se eu acho que eu sou uma pessoa boazinha, eu nunca vou precisar perdoar aquelas pessoas que me ofendem ou pedir perdão àquelas que eu ofendi. É simples, é extremamente básico. O Papa Francisco tem essa frase: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Vocês concordam? Salvo engano, é Gandhi que tem uma frase que diz que o perdão é para os fortes. É para os fortes. Porque perdoar é você esquecer o teu orgulho. É você engolir a ofensa. É tentar digerir aquilo, entendendo que aquela pessoa, ela pode estar num momento difícil, ela pode estar numa situação delicada, ou ela está no nível de evolutivo dela. E entender isso é muito difícil, é para poucos mesmo. Entender que aquela pessoa que nos machuca, ela, e às vezes a gente enxerga ela na foto e não no filme, é difícil. A pessoa fez um mal, fotografei ela é estúpida, ela é arrogante, ela é isso. Pronto, fotografei e a partir do momento aquela pessoa é aquilo. Ela me fez um mal. Hein? Congela, é fotografia. A gente esquece que aquela pessoa tem um filme
E esse filme vai mostrar que ela tem outras coisas que a gente não enxergou naquele momento. Que ela tem algumas questões. Eu lembrei de uma outra de Divaldo, uma vez que ele foi pegar um bonde. Eu sou ótima para ficar, né, fugindo do assunto. Eu começo, depois eu vou falando um monte de fofoca, tudo fofoca. Aí, Divaldo diz que ele foi pegar um bonde, ele tinha uma loucura de comprar um sapato branco. Não estava na moda, um sapato branco. Vocês lembram dessa história? Pisaram no pé dele. O pé de lama no sapato dele. O sapato dele era todo especial. E ele precisou de muita para comprar o sapato. Ele, feliz da vida, entrou no bonde, veio um homem pã. Só que o homem tinha 2 metros por 4, né? 4 por 2, sei lá. O homem era enorme. Então, o senhor pode, por gentileza, tirar o seu, né? Levantar o seu pé para tirar o meu de baixo, né? E ele ficou apavorado, porque ficou com medo do homem. O homem estava com a cara desse tamanho, né? E pisou no pé dele, estragou o sapato. E ele ficou arrasado com isso. Porque tinha acabado de comprar um sapato branco, também branco, né? Preto não suja assim. E aí, quando ele chega no centro à noite, quem está na fila? O homem. Ele fez, rapaz, esse homem me descobriu quem eu sou. E agora ele vai tirar a satisfação. Só porque eu olhei para ele feio, só porque eu pedi ele para a gentileza de tirar o pé dele do cima do meu. E aí ele começou a ficar transtornado, com medo mesmo. E aí, foi lá, daqui a pouco entra um homem, né? Falou com ele, seu Divaldo. Você é seu Divaldo, né? Ele, sou. Ele fez, pois é, eu tô aqui porque eu preciso da ajuda do senhor. Minha esposa está em casa, acorrentada, porque ela não pode sair de casa, porque ela sofre de uma demência. Ela é doente, e eu não sei mais o que é que eu faço. Eu vivo constantemente preocupado, nervoso, infeliz, porque eu preciso de alguém para me ajudar a cuidar dela. E aí, Divaldo entendeu que aquela cara feia daquele homem era uma alma pedindo ajuda. Então, ele teve a sorte de olhar as 2 fotografias. Às vezes a gente não tem essa sorte e a gente fica julgando o outro pelaquela primeira e às vezes inadequada, equivocada que nós fazemos. Perdoar, na verdade, é libertar-se. É desvincular-se da raiva e do ressentimento que mentalmente nos prendem ao outro. Desvincular é muito difícil. A gente perder essa raiva daquilo que o outro fez com a gente é muito difícil, porque mexe com justamente o nosso orgulho. Então, a gente vai tentar perdoar não por causa do outro, mas por causa da gente. Mas se tudo que a gente acontece na nossa vida é por culpa da gente também, Sim. por que a gente tem que culpar o outro daquilo que é feito conosco? A gente também tem a nossa passagem. É porque a gente tem esse olhar distorcido. A gente acha que a gente não faz nada, que a gente é o bonzinho. Se a gente for olhar aqui, ele só fez aquilo. Primeiro porque a gente permitiu. Então, por que eu tô tendo raiva dele? Não sei, mas é o que costuma se acontecer. Né? Quando eu sou violentada, quando eu sou agredida, quando eu sou ofendida, a gente guarda. A gente não se liberta facilmente dessa raiva, dessa necessidade de revidar. Por isso é que o perdão é importante, porque isso acaba nos adoecendo, não é? Isso. Quando a gente pega a nossa parte para si e deixa com o outro o que é do outro, é melhor. Com certeza. Por isso é que é necessário a gente ter discernimento de saber o que é que eu fiz para merecer isso e o que é que o outro vai fazer com a vida dele. É ele com ele, nós conosco. Então, quando a gente é agredido, ameaçado, alguma coisa desse tipo, o orgulho vem e diz assim, não, você não merece isso, porque você é uma pessoa importante, você é uma pessoa legal, então você não merece. Só que acontece.
Nós não somos as mesmas pessoas aqui. Tem pessoas aqui que vão se ofender com um alfinete, né? Uma picadinha de alfinete. A pessoa vai sair daqui jurando morte. Eu tenho um irmão, então, que se você fizer qualquer coisa com ele, se deu mal. Ele vai lembrar o dia, a hora, a década, o século. Né? Ainda bem que ele não tem essa coisa de... E é assim, é a personalidade dele. Ele não perdoa. Ele é uma pessoa, né? Rancorosa. Então, assim, é a personalidade de cada um. O que você está propondo é o ideal, de verdade. O ideal é saber que às vezes as pessoas agem, inclusive, com um sentimento de infantil. Às vezes não é a pessoa, o adulto que está ali se ofendendo, é a criança ferida. Então, até isso a gente nos cabe analisar. Peraí, quem está gritando comigo? Ou com quem eu estou pensando que estou falando? Né? É minha criança que está fazendo mal? Ou é a adulta, né, que percebe, que vê as coisas com mais clareza? Né? Porque a criança, ela é extremamente egóica. Então, quando o ego vem, a gente não respeita nada. É isso que acontece. Esse discernimento que você está propondo é o ideal. É que cada um coloque no seu pensamento o que foi que eu fiz para merecer isso. Eu fiz alguma coisa, eu vou corrigir. Se eu não fiz nada, problema da pessoa. A gente segue. Ela fica. E é por isso que é importante, porque se a pessoa que fez o mal infringiu alguma lei divina, ela vai tomar parte, vai dar conta da vida dela para... fez algo para merecer aquilo, para receber aquilo. No momento, a gente não tem discernimento para saber o que é. Exatamente. Entendeu? Mas assim, deixa que um dia Deus te mostre. Com certeza. Aquilo. Com certeza. O ideal é isso. O ideal é que pisou no meu pé, eu deixo passar. Eu deixo passar. Eu não vá procurar saber, não vá xingar, reclamar, revidar. O ideal é que eu mantenha a minha paz, porque às vezes o desequilíbrio dos outros contamina. Nos contamina. E aí ainda junta com um detalhe, né? Que nós que somos espíritas conhecemos umas pessoinhas que nós chamamos de obsessores, né? E que adoram quando a gente está nervoso, irritado, com raiva, né? Então, se aproveitam da oportunidade e junta. E assim, geralmente as pessoas que mais fazem coisas erradas, né, perdoam, são as que exigem do outro perdão. Quanto mais se faz, mais se exige. Olha que coerência, né? E quando tem aquelas pessoas que acham que não precisam pedir perdão porque não fez nada, né? Você tá ali morrendo de raiva, achando que a pessoa fez... A pessoa nem te conhece, né? Aquilo ali, ó, nem sei do que se trata. Ou seja, você tá morrendo sozinho. Você tá se indignando sozinho, você tá morrendo sozinho porque o outro não tá nem aí. Olha que dor, olha que raiva, me dá mais vontade de... Dá. Dá. E aí, respondendo a sua pergunta e renovando atitudes, ó, dá para ver aí? Ó, o Espírito, Francisco do Espírito Santo, ele, pelo Espírito Hamed, ele vai dizer, não é apoiar, perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. Não é ser conivente. Você não precisa expressar o seu perdão. Você perdoa e segue. Não precisa sair espalhando para todo mundo, eu vou perdoar, que eu perdoei, não sei o que. Não precisa. Basta você perdoar. E perdoar não é colocar no colo, não é ser melhores amigos. A partir de agora eu te perdoei, a gente vai ser best friend. De jeito nenhum.
né? Não vou ficar de amizade com pessoas que me desejam mal, mas eu não vou destratá-las, eu não vou revidar, eu não vou ofender, eu não vou ter práticas que destruam mais ainda a nossa relação. Deu para entender? Aham. Mais ou menos. Não, mas é isso que eu falo a vocês. Por que é difícil? Porque a gente trabalha muito emocional quando a gente é ofendido. É a nossa emoção. Então, para fazer isso, precisamos adquirir uma virtude, que é o amor. O próprio Jesus dizia que a gente deve amar os inimigos. E amar não significa ficar de mão dadas, como melhores amigos. Precisa somente não desejar o mal, tomar uma atitude que não seja afrontosa. Isso a gente vai ver também. Você está antecipando, você viu minha palestra? Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente o efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Olha o que a gente estava falando. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guarda rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. Então, nós sabemos que as brigas e as guerras, as inimizades, elas continuam no além-túmulo. Elas não param nesta vida. Então, a gente pode carregar conosco, no mundo espiritual, noutros inimigos do passado. E aí... Por isso que é bom ouvir. Para que quando você for para outra, né, para a cidade, você não leve isso consigo. Para que não atraia justamente... E Jesus dizia, né? Acho que está aí. Eu estou até antecipando, dizendo que reconcilia-te com o teu inimigo, né? Por quê? Por conta disso. Esse caso, esse livro, é o livro de Divaldo Franco, né? Foi uma perda, né? Muito grande para a gente. E é um livro maravilhoso. É um livro que fala sobre a vida de Divaldo. E tem uma passagem no livro, no capítulo 2, que ele já introduz o Máscara. Quem é o Máscara? O Máscara, na verdade, é um espírito que começou a aparecer para Divaldo quando ele era pequenininho. Ele era bem novo. Olha. Tá lá fora. O eco tá bem forte aí fora. E aí, Divaldo nos conta que esse espírito apareceu para ele ainda menino, bem pequeno. E ele já chegou falando com Divaldo que ia matá-lo. Que não o perdoava de jeito nenhum, porque ele tinha feito algo terrível e que não perdoaria de jeito nenhum. Era um obsessor, que se vestia como padre, né? Aqui embaixo é a cena do filme, né, Divaldo, em que esse menino, né, esse Marcos Vera, ele fez esse Máscara de uma forma brilhante. Eu achei assim, nem sabia que esse menino era, né, tinha uma veia dramática, e ele foi realmente maravilhoso nesse filme. E aí Divaldo conta que por que ele chamava de um Máscara? Porque a rigidez do rosto, né, o ódio que o Máscara se apresentava era tão forte que lembrava um filme que ele tinha assistido, que era dos os três cavaleiros, como é? Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros. E aí, nesse filme, prendiam um rapaz e colocavam uma máscara de ferro nele. Então, por conta disso, ele dizia que esse padre, ele se apresentava dessa forma, sempre lembrando uma máscara, como se ele fosse máscara. E ele foi crescendo, e quanto mais ele crescia, mais a situação piorava, porque ele continuava ameaçando que você vai morrer, que eu vou te matar. Diversas vezes, ele interferiu, inclusive, na vida de Divaldo. Divaldo trabalhava numa entidade ligada à aposentadoria do Estado. E um dia chegou uma senhora lá, e Divaldo foi atender. Daqui a pouco ela vai e soca Divaldo. Deu um soco em Divaldo. Divaldo caiu. E as pessoas vieram porque ela foi para cima dele ainda.
E quando conseguem tirar todo mundo, tiraram o Divaldo de perto dela, levaram ele embora, o Máscara apareceu e disse, tá vendo? Eu vou te pegar. Já pensou o escândalo que seria? Você, um jovem, batendo numa senhorinha? Mas eu vou te pegar. Isso foi só um dos casos que o livro relata do que aconteceu. Outra foi ele passeando pela rua, veio um homem de lá do nada e esmurrou ele. Ele caiu em cima de uma vitrine de uma joalheria. A vitrine arrebentou toda em cima dele. Depois o homem pediu desculpa, porque pensou que era um outro homem que estava atrás da mulher dele. E de novo o Máscara aparecia. Não foi dessa vez, mas está perto. Então, ele tinha esse vingador, né, em cima dele durante todo esse tempo. E ele contou que na época de Richelieu, os dois, tanto o Divaldo como o Máscara, eles trabalhavam juntos. E Divaldo tinha sido responsável por uma denúncia contra ele. E depois, quando ele procurou saber de um lugar, onde é que ficava algum lugar, Divaldo disse a ele que estava numa porta e atrás da porta tinha um desfiladeiro, ele caiu e morreu. Então ele não perdoava Divaldo de jeito nenhum. Então, para terminar o livro, quem quiser, compre e leia. Aí, viu? Certo? Mas se der tempo, eu posso dar um spoiler. Se der tempo. Ih, falta pouco. Peraí. Jesus vai dizer, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Enquanto a gente não modificar a nossa atitude, enquanto a gente não pagar a nossa dívida com a lei divina, a gente não vai sair. E perdoar faz parte desse pacto que nós temos com a lei divina. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Porque nós sabemos que o outro tem problemas, tem deficiências, tem ignorâncias, que nós que somos espíritas deveríamos enxergar com outros olhos. Deveríamos ver realmente uma alma ainda atrasada, uma alma em sofrimento, uma alma que ainda não evoluiu, não cresceu. Isso nos cabe saber. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. E isso é interessante porque quando a gente vê os centros espíritas cheios de pessoas fazendo trabalho mediúnico de desobsessão, uma coisa é certa. Não tem obsessor que vá embora sem a nossa reforma, sem a nossa mudança. E nós não somos também, nós os obsediados, não somos vítimas também. Não somos. Nós já mudamos de posição diversas vezes. Tem um livro de Ivone chamado não sei o que, da mediunidade. Depois eu vou tentar, acho que é nos domínios da mediunidade, uma coisa assim. Ela conta, não é esse livro não, é outro. É um livro que conta uma história de uma família que está sendo obsediada por 4 espíritos. 4 espíritos. E essa família, o pai já tinha se cometido suicídio, a filha mais velha tinha cometido suicídio, e um do meio estava pensando em suicídio. E estava sendo obsediado. Um absurdo isso. Concorda? Aí nós vamos enxergar os obsessores. Chegam os obsessores. Estão com partes do corpo queimada, totalmente com roupas em frangalhos. No lugar das unhas, sai sangue. As unhas foram retiradas. Aqueles obsessores tinham sido torturados na Inquisição. Eram judeus que tinham sido torturados na Inquisição. Adivinha quem foram os inquisidores? Eles.
próprios algozes. Os obsediados. Ou seja, quando a gente vê, coitada, uma criança sendo obsediada, como é que isso acontece? A gente não sabe. Então, perdoar também faz parte desse processo de autoajuda, de equilíbrio entre as forças. Gente, vamos lá. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Esse é o perdão que a gente deve conceder, né? Mas tem uma outra, que é a segunda, é que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Existem realmente pessoas que vão dizer assim, eu perdoo vocês, mas daquela forma que vai te deixar mais irritado, mais humilhado, e que você dá vontade de revidar. Então, o perdão, ele tem que ser de uma forma generosa, tem que ser autêntica para ter validade. E às vezes a gente vai perguntar, qual a origem da nossa inimizade? Qual a causa da nossa intolerância? Por que a gente se ofende com aquilo? Né? Muitas das vezes a gente vai ver que realmente é um problema de ego, é um problema de orgulho. E às vezes a gente nem lembra. Passou tanto tempo, por que você está ainda brigado com fulano? Não lembro. E continua. Ou seja, a coisa não tem nem consistência. E você continua inimizade. E aí, Chico vai dizer, aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Se aquela pessoa que te ofendeu é intolerante, intransigente, lhe falta caridade, não é amoroso, não é caluniador, é um problema dele. Nós é conosco. Então nós é que temos uma relação com Deus. Afinal de contas, quando chegar no futuro, vai ser nós com Deus. E cada um com Ele também. Então, a pergunta, como cultivar o perdão? Tá vendo? Outra resposta. Praticar a oração pelo que nos ofendem. Não custa. Custa? Não custa. Praticar a oração porque, através da nossa oração, a gente vai emitir boas energias. Pensamento é energia. Né? Não adianta dizer, eu perdoo, mas não quero mais ver, não quero olhar para a cara, nada disso. Tem que perdoar de verdade. Então, praticar a oração pelos que nos ofendem, desenvolver a compreensão de que cada um age conforme seu grau de entendimento espiritual. A gente não pode exigir que o outro lhe dê 100 quando ele só tem capacidade de dar 50. Não é? E a gente exige. A gente exige que o outro seja igualzinho a gente. Ainda tem esse problema. Como se a gente fosse melhor. Né? A gente quer que o outro use a nossa régua. Né? Quem tem filho sabe, quem é dona de casa, né? Quem é que gosta assim? Limpeza absoluta, não faça isso, não faça aquilo. Mas no entendimento deles, tá tudo arrumado. Peraí, mãe, eu embolei e botei dentro do guarda-roupa. Tá arrumado. Eu fiz, tá. Ou então quando fecha a porta, isso me irrita mais ainda. Menina, você não arrumou o seu quarto. Peraí, mãe. Fechou a porta e pronto. O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, cada um está no seu nível de desenvolvimento. Tem gente que gosta de rosa, tem gente que gosta de azul. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque cada um tem a sua função na vida. E a nossa função na vida não é ser fiscal de ninguém. Concorda comigo? É ser fiscal de nós mesmos. E isso é muito difícil. Então, valorizar pequenos gestos, ceder, compreender, silenciar, em vez de revidar. Então, seriam essas formas que a gente tem de praticar o perdão. E a gente fica, né, com essa imagem que vem trazer para a gente, vixe Maria, a lição derradeira de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Foi a última lição. Ela diz tudo.
A gente podia transformar toda essa palestra, todo esse falatório, somente nesse exemplo. Foi a última coisa que ele ensinou para a gente. Perdão a todos. E olha que ele foi machucado, maltratado, né? Foi feito fizeram de tudo com ele. E no final ele ainda pede perdão. Que o Pai perdoe aqueles que os condenaram. 5 minutos? Não vamos precisar procurar no Google, então. Gente. E aí, eu vou terminar a história de Divaldo, porque deu tempo. Esse é o filme, né? O cartaz do filme de Divaldo, né? É muito bonito o filme. Vale a pena. E ler o livro também você junta ali o livro com o filme, então é muito, muito legal. O que acontece, então, com Divaldo? Durante a trajetória dele, o Máscara, ele vem, persegue, fica perseguindo, até um dia, né, que chega e chama o Divaldo lá dentro e fala assim, Divaldo, tem uma criança na porta, e ele vai receber aquela criança. Quando ele chega, é uma menina raquítica, magra, recém-nascida, e as formigas estavam em cima dela comendo o cordão umbilical. A mãe tinha deixado na porta lá da mansão do caminho. Ele recolhe aquela criança, né? Ele faz assim, ele primeiro pensa, como é que eu vou fazer com essa criança? Eu não tenho espaço mais para nenhuma. Não tenho como ajudar essa criança, mas mesmo assim, não tem como. Eu tenho que ajudar essa menina. E aí pega e recolhe a criança. Quando ele está andando para levar a criança para o consultório, né, lá onde fica a enfermaria, chega o Máscara. O Máscara aparece. Ele fez agora. Agora. E aí ele pergunta, o que você vai fazer com essa menina? Ele fez assim, agora eu vou cuidar dela. Ela está precisando de ajuda. Ela está doente. Ela precisa de minha ajuda. Mas essa coisa, você vai ajudar essa coisa? Você não vê, nem a mãe quis. Jogou aí na porta. Ele falou assim, primeiro não é coisa. Uma criança. É uma filha de Deus. E eu vou fazer por ela sim. E você vai ter coragem de amar isso? Essa coisa tão feia? Amarei. Amarei porque foi isso que o Cristo me ensinou. Eu amarei. E olha o que ele responde, então. O Máscara responde para ele. Ixi, eu nunca acho lugar. A partir desse momento, eu amarei. Você me convenceu. Eu tenho que ajudá-lo. Porque essa aí é minha mãe reencarnada. E preciso amar quem vai amá-la. Amor venceu. E o perdão se fez. Então, senhoras e senhores, muito obrigada, né? Muita paz para todos. Muita paz. Mas só uma curiosidade, eu posso te perguntar? Pode, se eu puder responder. Coisa rápida, né? Qual a pior obsessão, de desencarnado para encarnado ou de encarnado para encarnado? Todas as obsessões aí, a depender do grau e do nível, são piores. Não tem o pior, né? Tudo vai depender do grau de... Pior são os encarnados que ainda obsediam os desencarnados, né? Ainda fala assim, você tomou a topada, ih, foi meu obsessor. Aí vai tomar outro, ih, meu obsessor. O papo do obsessor não fez nada, né? Então não tem, para mim não tem pior. Obsessão é uma relação doentia que deve ser resolvida. Talvez assim, através do perdão, tudo se resolva. Esse material, ele é muito, assim, espetacular, né? Maravilhoso esse material. Teria como a casa disponibilizar no Instagram ou no Facebook esse material? Posso deixar aí. Eu posso deixar aí. Pode salvar no computador e se vocês quiserem, tá? Porque isso não é meu, é do Espírito, de Deus, de Jesus, de quem, né, controla a gente. A gente é só mensageiro. Um pouco mais alguma pergunta? Já temos ainda uns 3 minutos.
Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma conclusão, alguma coisa? Como diz o padre, se não tem nada, cale-se para sempre. Ninguém dormiu, fiquei feliz. Hoje eu não vi ninguém dormir. Não vi ninguém roncando hoje. Também não. Pessoal da frente, principalmente. Todo mundo. Minha filha, que às vezes só você pega tinha alguns da conversando. Quem conversou, perdeu. Porque dificilmente vai ter o fio da meada diferente daquele que prestou atenção de fato. Eu acho, minha opinião, quando você perguntou sobre pedir perdão, eu prefiro pedir perdão. Porque acho mais fácil, sinceramente. Bem, eu acho melhor perdoar, porque é o outro que errou, não fui eu. Mas perdoar é melhor. Quando nós encontramos a razão do problema, fica tudo mais fácil. É muito mais fácil. Para mim, é aqui que está o cerne da questão. É você descobrir e ir lá e resolver. Por isso que eu digo sempre que a melhor coisa é olhar no olho e falar a verdade. Se errou, peça desculpas. Se resolva. Se não errou, tá tudo certo. Agora, ficar, às vezes, comentando por trás, aquele trololó maravilhoso que o povo gosta, né? A rádio pirata, que tanto existe, é muito ruim. Isso é desagradável. Isso é péssimo. Porque uma coisa contada aqui agora, se nós fizermos todos vocês e os que estão lá fora, quando chegar no último, a conversa está totalmente distorcida. Então, é por isso que eu digo, é melhor olhar, conversar diretamente, não ficar dando voltas. Isso, para muita gente, é altamente irritativo. As pessoas acham que a gente é grosso, ignorante, bruto. Não é. É uma maneira de você ser sincero, objetivo. Pelo menos minha personalidade diz isso. E quando eu tenho para falar, eu chamo e converso. Pode ser minha mãe. Minha mãe tem 96 anos. Se ela pisar na bola, eu chamo. Vamos conversar. Para não ficar para depois. Não é com grosseria, com ignorância, mas senta aqui. A senhora está assim porque tal. Ela vai, no início, achar ruim e tal, mas depois vai ficar ótimo, porque tirou do coração aquilo que estava oprimido. Então, esse tipo de coisa eu faço. Eu prefiro. Não sou perfeito, pelo amor de Deus, né? Como ela mesma disse aqui, eu também entendo isso. Mas eu tenho essas coisas comigo. Se eu precisar conversar, eu vou chamar e vou falar. Se o outro não gostar, problema dele. A partir daí agora eu não tenho nada com isso. Mas eu dei a chance de resolver. Eu já citei aqui algumas vezes, eu vou dar esse exemplo só para a gente encerrar, para o povo entender como eu penso. E se está de acordo, se estiver errado, podem dizer. Eu sempre trabalhei com vendas. E um moço que também era representante, e nós tínhamos um cliente em comum aqui em Salvador, que a gente vendia muito. E fazia fila de representante para vender para essa pessoa, porque tinha várias lojas e era interessante, porque você ganhava um dinheirinho bom quando vendia lá. Todo mês a gente ia trabalhar. Só que, às vezes você chegava, já tinha 12 representantes na sua frente. Você tem que ser o 13º. O que é que esse cara fazia? Pegava o telefone, ligava para a pessoa atendia, que eu acho um erro, mas paciência. Olha, eu não compre dos outros enquanto não vê meu produto, porque eu tenho um tal produto, que eram todos similares, e é pelo menos uns $3 menor do que todos que estão na minha frente. Gente boa. Sim. Aí aconteceu comigo, eu estava de frente para ela uma vez, e ele ligou. Eu tinha acho que uns 40 modelos de peças mais ou menos assim, diferença de centavos de dólar, mas era aquele X dólares. Aí a jovem olhou para mim e disse assim, acho que a gente não vai fazer o pedido não, porque fulano, e ela foi bem honesta, fulano tem relógios mais baratos do que o seu. Eu digo, eu sei que ele tem uma peça,
que é o que ele está te oferecendo. Todos os outros são mais caros do que o nosso. Se você quer comprar com ele, problema seu, está tudo certo. Você só vai comprar um no preço que ele deu. Esse é o chamariz. O resto não conta. Estou fechando a mala, ela, peraí. Eu digo, não, manda ele subir e traga os 30 relógios que ele tiver lá. Ele só subiu com um. Eu digo, eu não minto. Tá aí a verdade. Se você quer comprar, compre com ele. Agora, comigo é isso aqui. Assim, terminou, ele vendeu o pedido dele, eu vendi o meu, tudo certinho. Eu chamei ele, vamos tomar um café? O que você tem contra mim? Tem algum problema? Se tem, vamos resolver. Se for para sair no braço, na época, vamos sair. Na época. Era opção, né? Era opção. E eu tinha 33 anos e eu não fugia de ninguém. Eu digo, se for para sair no braço, a gente sai. Se for para o que você quiser. Agora vamos resolver. Não vamos ficar assim. Eu não gosto disso. Nunca mais faça isso comigo. Faça com quem você quiser. Comigo você não vai fazer. Nunca mais. Combinado? Então, você sabe, a gente tem que vender. Eu digo, mas venda com honestidade. Não diga que seu mostruário é todo de X dólares, vamos dizer, $3 a menos. Faz diferença num pedido de 200, 300 peças. Para a época, então, isso, eu tinha 33, eu já tenho 200, imagine. Então, complicadíssimo isso. Eu sou assim, gente, até hoje. Se alguém não gostar de mim, paciência, mas eu faço isso. Eu não deixo passar nada. Porque eu não quero levar nada para lá. E eu disse aqui o quê? Minha mãe, não foi? Uhum. Se eu faço com ela, eu faço com qualquer pessoa. A minha me bate. Ela não me bate, não. Ela não me bate, não. Mas a gente resolve. Resolve. A minha eu acho que me bate ainda. É assim. Então, acho que foi a maneira que eu encontrei de resolver e não levar isso. Tenho diversos defeitos, claro. Mas esse, pelo menos, eu gosto de botar no prato limpo, como se diz. Graças a Deus. Vamos terminar, então? Voltar às nossas posições. Apague a luz branca, por favor, e lá fora também. Mestre amigo Jesus, que a tua luz, Senhor, nos envolva a todos com esse carinho, esse amor incondicional, com esse sorriso largo de um abraço fraterno que ora recebemos todos. Com a tua meiguice, mas acima de tudo, com a tua disciplina, com teu desejo sempre, Senhor, de que sejamos melhores a todos os dias. Deixastes um ensinamento fabuloso sobre como podemos nos tornar seres melhores. Que possamos todos buscar, compreender, assumir e colocar em prática. Ainda que de forma incompleta, ou admitindo umas coisas e outras ainda não, mas que possamos tender sempre para o bem, para a moral, para a ética, pois a vida, ela descortina sempre novos horizontes a cada descoberta. É isso que nos torna melhores e mais fortes a cada dia, através das dificuldades, dos problemas, ou pela busca incessante do conhecimento que nos torna mais generosos, desapegados. Ou seja, troquemos as vicissitudes pelas virtudes.
Cada um, certamente, avançará numa delas, em outras ainda não. Mas é assim que nós vamos seguindo passo a passo para alcançarmos o objetivo maior, que é um dia podermos dizer: eu venci a matéria. Eu estou liberto e posso agora co-criar, ajudar, desenvolver junto a Jesus para aqueles irmãos que no momento ainda não alcançaram essa meta. Crescer, desenvolver e agir faz parte da lei do progresso. Que nos coloquemos sempre dentro desse prisma, pois a caminhada ainda é longa, e cada dia que passar, que nós alcançarmos um pouco mais, os sofrimentos e as dores que não deixarão de existir, mas não nos atingirão da mesma forma, com a mesma intensidade, pois já sei o significado delas. Obrigado, Jesus amigo, por estas lições, por permitir que aqui estejamos trabalhando, lapidando, burilando o novo ser a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado a Ana Moreno por suas palavras esclarecedoras. Obrigado a todos que aqui vieram para que a casa possa existir. Aos espíritos amigos que estão aqui a velar por todos nós, bem como muitos que vieram para ouvir e aprender também. E assim, te agradeço, Senhor, pela vida. Te agradeço pela família a qual pertenço. Te agradeço pelos amigos verdadeiros, pelos conhecidos, pelo trabalho, por tudo que tenho, mas acima de tudo, Senhor, pelo que já sou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Obrigado a todos mais uma vez e damos por encerrada a atividade.